Graças e paz, irmão. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Como viveu a nova vida. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem, façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo o ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Pronto. Isso está mostrando uma forma de como deve ser o caráter cristão, né? Como ser o caráter de Cristo, como a Aninha estava falando aqui. Se a pessoa mente, não mente mais, porque a mentira não é de Deus. A mentira vem do diabo, né? O diabo que é o pai da mentira. Se você mente, não minta mais. É a verdade. Deus é o Deus da verdade e você não precisa mentir. É falar a verdade. Sempre a verdade e nada mais do que isso. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, né? E não fiquem o dia inteiro com raiva. Quer dizer, a raiva, a fúria é a principal causa, né, de fim de casamento, de guerra, de tudo. Deus diz que os abençoados são os pacificadores, né? A raiva pode até vir à casa de você, mas você colocar isso no seu coração, isso acaba com a vida sua, acaba com a vida de outras pessoas, acaba com o seu casamento, começa a guerra. E Deus quer que a gente seja pacificador, né? Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente, né? A gente vê muitos líderes, infelizmente, de igreja fazendo tudo isso. Roubar, mentir e tudo. A gente tem um influenciador aí que é famoso, que foi preso. Ao que muitos líderes falavam com ele, que fazia profecia. Deus está com você, você não sei o que, né? Para ganhar dinheiro, né? Fazer a profecia. O Senhor está falando isso para você. E essa pessoa não falava nada dos pecados dessa pessoa. Falava só bênçãos. E isso que a pessoa quer o quê? Está mentindo, usando o nome de Deus pela mentira. Não está pensando em Deus, não está pensando no próximo. Porque fala o quê? Que você, o versículo está dizendo o quê? Que você não pode fazer mal, falar palavras ruins para as pessoas. Falar palavras boas. Mas falar a verdade para a pessoa, falar o que ela está precisando ouvir, é melhor do que você passar a mão na cabeça dela. Jesus, ele era duro também. Falava bem, mas falava o mal, falava duro também. Só que ele falava para o quê? Para consertar a pessoa. Ele não falava mal para destruir a pessoa. Quando você é duro para a pessoa, quando você for duro, é ser duro para poder consertar a pessoa. Você não pode destruir a pessoa. Às vezes você destrói a pessoa sendo bom, ou você destrói a pessoa sendo mal. Com palavras, vocês têm que colocar a verdade nessa pessoa e ter a intenção de sempre consertar a vida dessa pessoa. Sendo dura ou sendo bom como Jesus era. Você tem que pegar o exemplo que Jesus fez.
como fala no versículo 29. E não façam que o Espírito Santo fique triste, né? Pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus e colocado em vocês, o que é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará, né? Você faz isso, né, pensando em Deus, né? Pensando no bem maior, né? Você não vai entristecer a Deus. Você, quando faz o mal para a pessoa, você mente, você está entristecendo a Deus, você está fazendo o mal. Quando você faz o bem para a pessoa, você está fazendo o bem para Deus. E Deus quer que a gente faça o bem para cada um agindo. Como fala, aprendendo toda amargura, todo ódio, toda raiva, né? Nada de gritarias, insultos e maldades. A gente tem que ser o exemplo de Cristo, né? O cristão tem que ser o exemplo de Cristo. É esse que é o caráter de cristão. Ver fazer tudo o que Cristo e os seus discípulos fizeram. E não que o mundo ensina. A gente não pode copiar o que é do mundo, tem que copiar o que Deus fez em nós. Fala também perdão, assim como Deus perdoou por meio de Cristo, né? Se todo mundo perdoasse um ao outro, não haveria guerra e não haveria divórcio, não haveria nada. Haveria um mundo de paz e o céu seria perfeito aqui na terra. O mundo só tem essas guerras e destruição é porque não seguem o que é a palavra de Deus e o que essa parte toda a palavra de Deus faz, que a falta de perdão, né, a falta de você seguir o caráter de Deus, é o que está o mal no mundo. Se cada um seguisse aqui, o mundo seria outro. Fala também a questão de caráter também, vem no Salmos 15. Vou os Salmos 15. Ver se eu consigo abrir. No meio da Bíblia. Salmos 15 é um salmo bem pequeno, mas ele é bem importante também, né? Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e o que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita tudo borno, para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Isso é outro exemplo também que Davi colocou no Salmo de como a pessoa deve ter o caráter, né, que Deus mandou na terra. Ele está resumindo que o Efésios também, de desprezar aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito que o temem. Você tem que simplesmente a questão de amizade, não você não ter amizade com gente ruim. Você pode orar por essa pessoa, ensinar o que é certo, mas você não pode agir como essa pessoa fala. E você não pode falar mal dos outros e não prejudicar, né, ninguém. Esse é o caráter cristão. Em Colossenses 3, do versículo 23 ao 25, está escrito: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para os seus povos, né? Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre as pessoas. Aqui o versículo também está dizendo que vocês que fizeram, façam de todo o coração, como se estivessem servindo a Deus, né? Como se estivesse no trabalho, estudando, você está servindo a Deus. Você sempre tem que estar servindo a Deus e não as pessoas. O que você fizer, você tem que estar pensando em Deus. Tem que fazer o que você está fazendo em Deus. Se você está então, se você está no trabalho honesto, porque Deus deixou você lá. E você tem que estar trabalhando como se estivesse trabalhando para Deus. Estivesse evangelizando lá para Deus. É um trabalho que Deus
tá ali. Às vezes a pessoa esquece, né, no trabalho, nos estudos, que Deus está com você. Mas você tem que estar sempre lembrado que Deus está e você está trabalhando para Deus. 24 horas por dia. Esse que é o caráter do cristão. E isso está mostrando tudo o que deve ser. Você está trabalhando para Deus, você está vivendo para Deus. E é isso aí. Eu vi uma vez aqui uns anos atrás, aí falando, as pessoas aí tava uma discussão lá sobre que Jesus existia, aí umas pessoas falando mal de Jesus, até aí veio um ateu, eu não acredito em Deus não, mas não tem o que falar de Jesus não. Esse cara aí não tem como o que falar de tão perfeito que era, né? Porque a gente vê que Jesus era uma pessoa tão perfeita, que tão sem problema, que não tem o que falar dele. Vai dizer só que ele não tem poder ou coisa, mas o que Jesus escreveu aqui é uma coisa tão perfeita que não tem como você dizer o que é errado e o que é. É um caráter que a gente tem que seguir. É dele, né? Se a pessoa tivesse caráter, a pessoa vai ser pacifista, vai ser escolhido por Deus. E é isso que eu quero.